noite, os santomenses votam este domingo em eleições legislativas, autárquicas e regionais. Amanhã é dia de reflexão. Esta noite, no programa Cartas na Mesa e em direto a partir dos estúdios da TVS, Patrício Trovoada, candidato do Partido Ação Democrática Independente a primeiro-ministro. Fradique de Menezes, candidato do MDFM-PL a primeiro-ministro. Osvaldo Vaz, candidato do MLSTP-PSD e António Dias, candidato do PCD. Boa noite, bem-vindos ao programa Cartas na Mesa, obrigada pela vossa presença. O que está em jogo nestas eleições, o que vai estar em jogo no próximo domingo? Patrício Trovoada. Eu acho que, boa noite primeiro, boa noite a todos os santomenses. Eu penso que o que está em jogo é o pobre da democracia, que é que em intervalos regulares, o mais regular possível, nós temos uma avaliação daquilo que é a política do governo, dos nossos representantes, e o povo, de facto, face às diversas propostas, define-se. Eu penso que nós, em São Tomé e Príncipe, temos já uma experiência democrática de mais de 20 anos. Agora, eu creio que, pela escutação que nós fazemos das preocupações dos santomenses, existe fundamentalmente 3 preocupações: o emprego, o custo de vida e talvez um Estado mais próximo das pessoas. Para o ADI, o que vai estar em jogo nestas eleições? Daí que o que está em jogo, eu penso, é que os participantes nessa corrida eleitoral possam apresentar propostas e o povo irá decidir quais dessas propostas. Mas nós pensamos, de facto, que está em jogo é encontrar a melhor proposta, o povo escolher a melhor proposta que possa responder a essas 3 preocupações. Fradique de Menezes, para o MDFM-PL, o que vai estar em jogo nestas eleições? O que está em jogo? O que está em jogo, boa noite, São Deus Lima, boa noite, senhoras e senhores telespectadores. O que está em jogo, eu já acho que aquilo que acaba de dizer o senhor Presidente do Partido ADI é esta possibilidade que o povo tem, todos os 4 anos, de renovar aqueles que devem dirigir o país, ser governo. E desta vez eu acho que essa expectativa é muito forte, é uma esperança renovada, porque nós temos conhecido tantos problemas de relacionamento entre as instituições que são chamadas a dirigir o país, que de facto de novo vai-se ao povo pedir para que o povo decida quem poderá ser governo. Mas eu gostaria, São Deus Lima, se permite, eu quando diz esta questão de candidatos ao primeiro-ministro, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção para o facto que não há aqui candidatos a primeiro-ministro. A nossa Constituição não prevê isso. Candidatos a Presidente da República, muito bem. São partidos que concorrem e que, dentre os dirigentes desse partido, é escolhido alguém que assegurará ou será apresentado a Sua Excelência Presidente da República, caso o seu partido vencer as eleições, para ser designado primeiro-ministro. Mas a última palavra cabe sempre ao Presidente da República. O que não impede... Pode ser que nenhum de nós aqui seja aceite por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a ser primeiro-ministro. O que não impediu os partidos políticos concorrentes, nomeadamente os 4 que se encontram a esta mesa, de designar os seus candidatos a primeiro-ministro. Não, é que tornou-se um costume a partir de 2010, sobretudo. A partir de 2010, e agora já está a ganhar o direito à cidadania, que de facto agora já se designa mesmo. Então, nesse caso, temos que alterar a lei. Obrigado. Para adaptá-la. Osvaldo Vaz, candidato declarado pelo MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro. O que vai estar em jogo para o seu partido nestas eleições? Obrigado, São Deus Lima. Obrigado, telespectadores. Para o MLSTP, o que vai estar em jogo nestas eleições
é o progresso econômico de São Tomé e Príncipe, porque é habitual fazer essas eleições e o povo é sempre chamado às urnas para votar. O que nós devemos preocupar é que São Tomé e Príncipe tem que crescer. Já ocorreram várias vezes as eleições, os santomenses foram chamados às urnas e o país precisa crescer. Para mim, o que está em jogo é o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. Por isso, acredito que é preciso que os órgãos que sejam legitimados não veem que as eleições é que estão em jogo. Não, as eleições sempre fazemos regularmente. O que está em jogo é de que o país não pode estar sempre a fazer as eleições, renovar os seus órgãos, mas o país não está a crescer. Por isso, para mim, o que está em jogo é o progresso econômico de São Tomé e Príncipe. António Dias, candidato declarado pelo PCD. Nesse caso, muito boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. A primeira questão que eu tenho a realçar é que o líder do ADI andou 2 anos e meio a apregoar ao nível internacional, junto dos nossos parceiros internacionais, de que a democracia em São Tomé e Príncipe está em causa, há perseguições políticas, como se nós estivéssemos num estado de sítio, beliscando a boa imagem internacional que São Tomé e Príncipe goza. Acompanhando essas eleições, o povo contraria totalmente o líder do ADI, dizendo, sobretudo, vendo o civismo e a ordem que tem estado a caracterizar estas eleições, o povo tem estado a contrariar o líder do ADI, dizendo que em São Tomé e Príncipe há paz, não há perseguição, a nossa democracia está fortalecida. E a minha pergunta foi o que vai estar em jogo nestas eleições para o PCD. Como eu disse, primeira questão. Segunda questão, o povo reconhece, não é, que o PCD, nos últimos 2 anos, fez um trabalho brilhante. Por essa razão é que o povo tem estado lado a lado com o PCD e vai poder, digamos, ganhar essas eleições no próximo domingo. Vai renovar a maioria que teve há 20 anos atrás, com uma liderança credível, para poder promover o desenvolvimento socioeconômico destas 2 ilhas, São Tomé e Príncipe. Portanto, estas são as ambições do PCD nestas eleições. Vencer as eleições. Vencer as eleições para trazer a felicidade a este povo. Como disse, é uma empreitada que nós tínhamos já desde há 20 anos atrás, desde 91, 92, devido à instabilidade, não é? Não foi possível, e 20 anos depois o PCD aparece rejuvenescido e com muita ambição para poder trazer a felicidade a este povo. Muito obrigada. Patrício Trovoada, quer exercer direito de resposta? Não. Muito obrigado. Osvaldo Vaz, quais são realisticamente as ambições do seu partido no próximo domingo, 12 de outubro? O meu partido, o MLSTP-PSD, está trabalhando para ter maioria absoluta. Porque sente que o povo está a entender a sua mensagem. Nós temos um manifesto, nós estamos a explicar ao povo o que é que o MLSTP quer fazer para São Tomé e Príncipe. Por isso, a ambição do MLSTP-PSD é ganhar as eleições com maioria absoluta. Frederico Menezes disse no encerramento da campanha do seu partido que esperava aumentar a representação parlamentar, que é mínima. Quais são as ambições realistas do MDF-MPL? Como qualquer outro partido, é ganhar as eleições. E ter uma maioria. É evidente que dizemos sempre uma maioria absoluta, mas nós sabemos bem que o xadrez político santomense, com tantos partidos políticos que temos e que concorrem a essas eleições, possivelmente não haverá essa maioria absoluta. É por isso que, humildemente, eu dei essa resposta jornalista, dizendo que, ao menos, se não tivermos a maioria, ao menos aumentar o número de deputados da Assembleia Nacional.
Mas isto não é uma ambição, isto é uma ambição primária, isto é o que está em primeiro lugar, portanto, porque depois o resto virá depois, é o corolário de quem ganha as eleições, o que vai depois fazer. Patrício Trovoada, as ambições do ADI? Perante as preocupações dos santomenses, eu volto a repetir, que é o emprego e o custo de vida, eu penso que o país precisa de estabilidade para poder tratar da economia. E nós consideramos que o ADI, com maioria absoluta, terá condições de poder melhor responder às preocupações dos santomenses. Por isso, nosso objetivo é, de facto, conquistar a maioria absoluta. Em 2010, como sabem, nós tivemos 26 deputados, faltam 2 deputados para a maioria absoluta e nós pensamos que devemos tudo fazer para que dessa vez o ADI possa ter, de facto, a maioria absoluta. A ambição, a aspiração a uma maioria absoluta não choca com a fragmentação do eleitorado agravada nestas últimas eleições? Patrício Trovoada. Não. Eu não penso. Sabe, nós, como eu disse, há 4 anos atrás tivemos 26 deputados. Hoje nós vemos outros países, nomeadamente membros da CPLP, que se consegue ter maioria absoluta com muito mais partidos a concorrer que em São Tomé e Príncipe. Daí que eu considero que é um objetivo realista e que a sociedade santomense está bastante preparada para aceitar a maioria absoluta, sabe? É um imperativo, porque nós tivemos muitas coligações que também não trouxeram a estabilidade que nós queríamos. Daí que eu creio que o eleitorado saberá bem distinguir e irá priorizar, de facto, essa necessidade que nós temos para o crescimento económico, para as reformas, de ter, de facto, um partido com maioria absoluta na Assembleia, que evidentemente não representará nenhuma ameaça também para a democracia, o pluralismo e o contraditório. Frederico Menezes. Sabe, eu há bocado já me referi à questão Sim. do número de partidos políticos que já temos e que isto pode, de facto, ocasionar que não possa haver uma maioria absoluta. Mas não constitui uma preocupação, francamente, do MDFM. Nós fomos sempre um partido que conseguiu governar com outros. Fizemos parte de coligações, porque nós somos dialogantes. Nós dialogamos. Portanto, podemos sentar à mesa e dialogar com outros partidos, mas é evidente que nós queremos, de facto, uma maioria absoluta. Mas eu espero que no decorrer deste debate possamos falar de coisas essenciais, mas há algo que disse o senhor candidato declarado do partido do PCD, que é um facto que nós temos que, de facto, concluir. Porque hoje é o último dia, isto é o último debate, de facto, vão-se realizar as eleições dia 12 de outubro, portanto, isto é prova que a nossa democracia continua robusta. Esperemos é que durante estes próximos 48 horas não haja fenómenos tais como compra de cartões. Fui informado esta manhã, não é, que há partidos que estão a preparar-se para fazer um assalto a alguns eleitores. Sabe como é a fragilidade económica em que vive o nosso povo, pode-nos fazer ceder estas pressões monetárias se alguém aparece em sua casa a querer-lhe subtrair o cartão, impedindo-lhe assim de ir à mesa de voto. O que ele aceita isto com algumas centenas de mil dólares. Portanto, esperemos que isto não aconteça e que as pessoas possam ir de maneira franca e que saberem que vão exercer um ato importantíssimo para este país, que nós temos que conhecer paz, harmonia entre nós e fazermos desenvolver este país. Muito obrigada, Osvaldo Vaz. Rapidamente, Sim.
a composição do xadrez partidário neste momento conspira contra uma maioria, a perspectiva de uma maioria absoluta, a possibilidade de uma maioria absoluta? Claro que não, claro que não. O MLSTP-PSD é um partido histórico e para nós o que está a acontecer até facilita a MLSTP a ter a maioria absoluta, porque a equipa que tem estado a trabalhar com o MLSTP, uma equipa renovada, a população vai acreditar nesta equipa, por isso nós estamos conscientes de que o surgimento de vários outros partidos políticos na democracia vai facilitar até a vida da MLSTP e PSD. Muito obrigada. António Dias. Bom, o desejo do PCD é uma maioria absoluta, mas o PCD respeitará a decisão soberana do povo, inclusive pelo facto de ser um partido que aposta na inclusão. Mesmo tendo maioria absoluta, o PCD vai poder convidar outras forças políticas, sobretudo que comungam, que tenham como o mesmo adversário, que é a pobreza, não é? E, sobretudo, aqueles que colocam os interesses da nação acima dos interesses pessoais e partidários, para poder formar conosco uma maioria qualificada, porque este país precisa de unidade, disciplina, trabalho. Muito obrigado. Meus senhores, são candidatos declarados pelos vossos respectivos partidos, estão neste momento perante o eleitorado global, tendo em conta o estado da economia, os constrangimentos, os habituais constrangimentos orçamentais. Quais são as propostas execuíveis a apresentar ao eleitorado para o vosso primeiro ano de governação? Patrício Trovoada? Caso ganhem as eleições, ou caso venham a ser governo ou parte do governo? Nós pensamos que a situação do país requer muito trabalho, requer muita disciplina a nível da despesa pública e requer tornar o país mais atrativo para captar o investimento externo. Se nós não conseguirmos isso, é evidente que não poderemos vencer esta luta, que é a luta contra a pobreza extrema, e não poderemos responder àquilo que é a grande expectativa da população, que é arranjar trabalho, postos de trabalho e empregos. Nós consideramos que o primeiro ano será um ano extremamente difícil, e é preciso dar sinais claros que permitem manter a coesão social, quer dizer, medidas em direção dos mais desfavorecidos, diálogo social permanente, nomeadamente com os representantes dos trabalhadores, bastante transparência na coisa pública e explicar, porque vai ser necessário, de facto, explicar muito, nomeadamente quando vamos tocar a questão das despesas públicas. É preciso melhorar a qualidade da despesa, não é? Nós sabemos que há uma série de apertos, mas é preciso apertar onde, de facto, é mais eficaz. O primeiro ano de mandato, e nós já o dissemos, será, por conseguinte, um ano, eu diria, de austeridade, por um lado, financeira, mas um ano também de maior justiça social, de maior equidade, de maior solidariedade e de maior dinamismo quanto à captação do investimento estrangeiro, público ou privado. Como compatibilizar a austeridade e reforço de solidariedade? É preciso olhar para as pessoas. Estou convencido que, se nós tomarmos a situação, por exemplo, dos reformados, se nós não podemos aumentar o valor da reforma, há outras medidas que nós podemos tomar, nomeadamente a nível da saúde, a nível dos transportes,
nós podemos, de facto, dar sinais claros de preocupação com as pessoas. Nós temos a questão do donativo do arroz do Japão, que nós dissemos que, conhecendo a importância que tem também, em termos de receitas, o valor da venda do arroz do Japão, nós pensamos que hoje o valor desse arroz tem que regressar àquele que era há uns anos atrás, que é 13.500 dobras. Não é uma promessa populista não é, que vai contra o preço real, concorrência desleal dos comerciantes privados? Não. Nós estamos a falar do arroz donativo do Japão. E já existiu no passado. E funcionou. E nós temos que tomar... Mas daí vêm recursos para as áreas sociais? Onde iria buscar os recursos para aumentar a solidariedade? O arroz do Japão, sabe, eu vou lhe dizer, o Estado pode poupar, e é por isso que eu disse que a qualidade da despesa é importante. O Estado pode poupar ainda mais em alguns setores para dar um pouco mais a outros setores. E nós estamos convencidos que essas medidas não são populistas, são medidas em direção de quem mais precisa. Elas não serão populares, de facto, para toda a gente, mas serão medidas que serão entendidas como medidas indispensáveis para que o esforço seja melhor repartido e que nós possamos avançar com estabilidade social. Frederico Menezes, as medidas... Eu teria uma pergunta a fazer ao Sr. candidato Patrício Trovoada, relativamente a essa questão do arroz. E quando fez a pergunta, perguntou-lhe se isso não era uma medida, uma declaração populista. Nós sabemos a questão do arroz do Japão. Eu pergunto ao Sr. Patrício Trovoada, caso ele seja governo, o que é que ele iria fazer em relação ao preço das importações que terão que ser feitas, porque, infelizmente, a donação, os dons do Japão não são suficientes para o nosso consumo durante todo o ano. Portanto, haverá importações que terão que fazer-se ao preço do mercado normal. Patrício O que é que será? Muito obrigada. Patrício Trovoada, quer responder à questão? Nós sabemos que o arroz do Japão não dá cobertura durante todo o ano. Nós pensamos que o arroz do Japão dá cobertura, vem em volume suficiente para podermos fazer uma política do arroz a 13.000 dobras do arroz do Japão. Sabe, a ajuda Mas não alimentar, seria mover uma concorrência desleal aos privados? Não é. Nós estamos a falar de donativo. E há um bocado eu disse que vamos ter a necessidade de explicar muito bem as coisas. O arroz do Japão, como tudo que é ajuda alimentar, penaliza, de facto, a prazo a nossa economia. Nós vamos ter que conviver com essa questão durante alguns tempos. Mas eu considero que para nós chegarmos a uma economia verdadeiramente liberal, porque o arroz do Japão não tem nada a ver também o circuito de distribuição hoje com a economia liberal. Não tem. Para nós chegarmos a uma liberalização completa a nível das importações e dos produtos e do comércio, vai demorar algum tempo. A nossa prioridade no primeiro ano e no segundo, se calhar, será assim, é de podermos responder às pessoas que menos têm. Por isso... Frederico Menezes... Eu vou, portanto, começar. A diferença exatamente aqui entre um governo, possível governo da ADI e o governo do MDF. Primeiro ano de governação de um não, governo. Este caso específico. Se for a MDFM o governo deste país, a partir de outubro, eu vou dizer o caso específico do arroz é que, sim, com o Japão estudar um preço que seja possível aos bolsos dos santomenses e, ao mesmo tempo, aquilo que constitui o fundo de contrapartida que tem sido utilizado para obras sociais e outras, e, infelizmente, saco azul de alguns governos, que tem havido problemas com o Japão
que o Japão já travou, já suspendeu essa ajuda devido ao uso abusivo dos fundos de contrapartida, em coisas que não têm nada a ver com aquilo que é destinado a esses fundos de contrapartida, e bem, utilizar esse fundo de contrapartida para o equilíbrio do preço do arroz importado pelos privados. Isto é como que uma subvenção do preço, mas que não é o próprio Estado que sai do canto. O Estado não tem meios para subvencionar produtos quaisquer, não tem nem condições. Portanto, para responder a isto. Agora, quanto à medida, este país precisa do crescimento económico o mais rapidamente possível. Lembra-se que a última vez que nós estivemos aqui, falou-nos do crescimento médio. São Tomé e Príncipe agora é considerado um país de rendimento médio. E lembra-se bem que eu fui daqueles que não concordei. Porque hoje, atualmente, São Tomé e Príncipe situa-se ao rendimento. Se nós olharmos para a nossa sub-região, que tem um custo de crescimento atualmente de uns 8% do rendimento de 8%, nós aqui estamos por volta de uns 4% a 5%. O primeiro ato no governo da BFM é fazer exatamente crescer isso, para um patamar, um primeiro ano, digamos, de 1 a 2 anos, de 4% a 5% que estamos atualmente, ao menos no primeiro ano para 7%, atingimos a 8%, e para que ao terceiro ano consigamos chegar ao nível de 10% a 12%. Isto é o primeiro ato a ser praticado por um governo. Seria um processo. É um processo. Isto é o primeiro, porquê? Porque isto acarreta esta medida, vai trazer para que este processo possa realizar-se, temos que proceder a um aproveitamento do setor privado, voltar a dar ao setor privado uma certa vontade de fazer coisas, portanto, o investimento também, chamar o investimento estrangeiro. Medidas concretas. Medidas concretas, por exemplo, uma delas, a primeira delas, é internamente criar um ambiente que o investimento estrangeiro possa mais facilmente entrar no país, diminuindo o preço de alguns serviços. Falei da última vez aqui das taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais, os serviços que nós temos de alfândega. Apesar dos créditos mal parados, do aumento dos créditos mal parados. Os créditos mal parados, bem, os bancos invocam isto para praticarem as taxas de juros que estão a praticar atualmente. Os bancos têm mecanismos que devem utilizar para se precaverem contra este tipo de situações. Portanto, isto é o primeiro, se quiser, estes são os primeiros atos, e depois virão outros, conforme nós entrarmos pelo debate de forma. Osvaldo Vaz? Obrigado, São. O que seria o primeiro ano de governação, as medidas prioritárias do primeiro ano de governação do governo da LSTP-PSD? Nós estaríamos com emprego, formação e autoemprego. E nós estamos a falar de emprego fundamentalmente no setor produtivo, porque nós já sabemos que o Estado já não consegue empregar muito pessoal e também tem dificuldades, cá internamente, de pagar as suas despesas correntes com as receitas correntes que tem. Como é que nós conseguiríamos esse emprego? Começaríamos primeiramente por um banco de fomento ou de investimento. Claro, porque a taxa de juros que existe nos bancos comerciais, os bancos comerciais têm mesmo taxas de juros altas, não facilitam crédito, fundamentalmente em investimentos. E a forma de se conseguir isto, claro, aí vem a parceria externa, no sentido de se financiar este banco e também de existir investimento estrangeiro que possa também reforçar esse processo. Mas isso só terá pernas para andar se nós conseguirmos consolidar as nossas instituições públicas, se nós pudermos melhorar a justiça e responsabilizarmos os titulares de cargos públicos. É preciso prestar contas nesse país. Se nós não prestarmos contas, o país não funciona. E o que é que isso quer dizer? Nós, por mais que queiramos desenvolver São Tomé e Príncipe, se não houver responsabilização, o país não funciona.
Eu, como economista, acho que a questão de arroz é mesmo populismo. Populismo por quê? Porque nós estamos a falar algo, mas ao mesmo tempo a destruir o empresariado. Bom, se eu recebo uma oferta e há quem compra este produto no mercado, eu digo, eu vendo a X, um país que não produz, um país em que o empresariado local é fraco. Acho que, mesmo que isso acontecesse, não pode ser política de um governo. Imagina se o Japão não der este arroz. Eu caio no ridículo. Só São Tomé e Príncipe é que se vê que um governo está fazendo política a pensar que vai vender arroz a X preço que não compra. Não faz sentido nenhum. Muito obrigado, António Dias. As medidas e as linhas mestras do primeiro ano de governação de um governo PCD, ou no qual o PCD que pudesse ser influenciado pelo PCD. Também, primeiramente, gostaria de reagir sobre a problemática do arroz. Pode dizer que o governo do Dr. Gabriel Costa vendeu o arroz a $13.000. O líder do ADI fez referência a $13.500. Mas é preciso dizer que o 15º governo vendeu a $13.000. E este arroz acabou no final do mês de maio. E está-se 3 meses com arroz importado pelo setor privado nacional. Por essa razão é que o preço é um pouco mais alto. E, para dizer, com esta preocupação, o próximo governo do PCD vai continuar a manter o arroz a $13.000. Inclusive, diligências já foram feitas por atual governo. No próximo mês chegará 38 contentores de arroz. Já se assinou um acordo com o governo japonês. Vai-se poder receber 3.000 toneladas de arroz de forma faseada. Quero com isso dizer que qualquer que seja o governo estará em condições de ter um grande estoque de arroz e poder manter o preço. Esta política não é uma política populista. Perfeitamente, é isso que eu ia dizer. Há questões que são questões de interesses partidários. Onde é que se vai buscar o dinheiro para apoiar os projetos sociais? É isso que eu ia dizer. Por essa razão é que há questões cruciais da vida nacional que todos os partidos, sobretudo os partidos da primeira linha, deviam entrar em acordo. E a questão do preço da arroz, eu acho que devia ser acordado. Está a reconhecer que o seu governo praticou uma política populista? Um pouco. Por quê? Porque nós também não tivemos uma oposição responsável. Tivemos uma oposição oportunista. Por essa razão é que fizemos questão de colocar o preço da arroz a $13.000. Podíamos ter descido a $6.000, mas não é ali. Fizemos questão de colocar a $13.000. Mas os eixos do primeiro ano de governação do PCD ou um executivo no qual que pudesse ser influenciado pelo PCD? Para nós, a boa governação, uma gestão eficiente e rigorosa do erário público. Como disse o líder do MNSTP, o candidato do MNSTP, o PCD, o próximo governo do PCD propõe ir à Assembleia Nacional mensalmente para fazer prestação de contas. E nós vamos adotar medidas de política para o fortalecimento de todos os órgãos de soberania, porque mesmo a Assembleia Nacional não pode funcionar como uma caixa de ressonância do governo. A Assembleia deve desempenhar o seu papel de legislador e de fiscalizador. Portanto, o PCD apostaria no fortalecimento institucional. Exatamente. 50% da população são-tomense sobrevive com menos de $1 por dia e 15% vive abaixo da linha de pobreza. Que respostas daria um governo do PCD a esse quadro? Primeiramente, aposta no sector primário. Inclusive, o PCD é um partido inconformado. Quando se lê esses dados,
O PCD sente-se inconformado. Por quê? Porque o país é muito pequeno, com 200 mil habitantes, uma superfície de 60 mil quilómetros quadrados do mar. A situação geográfica, na minha opinião, é possível com estabilidade, mas estabilidade não tem nada a ver com a maioria. A maioria não garante estabilidade. É preciso dizer que o PCD também, nos anos 90, já teve maioria de 33 mandatos, mas não teve a estabilidade. Na nossa opinião, a estabilidade passa pela capacidade de poder dialogar. E não só dialogar entre todas as forças políticas, mas também no que concerne a dialogar e estabelecer uma boa relação entre todos os órgãos de soberania. É esta estabilidade. E o PCD, por se tratar de um partido humilde, vai apostar ali. É ali que será a nossa fortaleza. Respostas e nós vamos ao quadro da pobreza. Vamos investir no setor primário, normalmente a agricultura. O país é essencialmente agrícola. Houve governo que relegou a agricultura, pesca, pecuária, ao segundo plano. O 15º governo, pelo facto do PCD também fazer parte, exigiu que houvesse um Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Aposta no setor primário. Eixos. Agricultura, pesca, silvicultura e pecuária. Primeira questão. No sector, Tenho que lhe pedir que resuma, no sector por favor. secundário, aposta na transformação. Agroindústria. Aposta na indústria de transformação, de conservação e também indústria extrativa. Muito obrigado. E Muito havia obrigado. o setor terciário. Pode- Tem a pode- ver com a questão do turismo. pode concluir também uma rapidamente, aposta por favor. no sector do turismo. Porque o país tem potencialidades para desenvolver turismo. Embora nos últimos anos tenha-se beliscado a imagem do país ao nível internacional. Eu acho que todo o santomense deve trabalhar para proteger a boa imagem que São Tomé e Príncipe tem ao nível internacional. Muito obrigado. Sim, sim. A incidência de pobreza é maior para as mulheres, temos 71% contra 66% para os homens. Patrício Trovoada, essa questão merece uma atenção especial, merecerá uma atenção especial do ADI, se for governo, e de que forma? Obrigado. Primeiro, dizer que agrada-me constatar que temos alguns pontos de consenso. O PCD, se for governo, voltará a pôr o Japão a 13 mil dobras. É um consenso, pelo menos entre o PCD e o ADI. E quanto à questão da justiça, estou inteiramente de acordo com o candidato do MLSTP, mas eu queria dizer que o ADI introduziu uma lei de responsabilização de cargos políticos na Assembleia Nacional e não foi agendado. Oxalá que na próxima legislatura nós possamos realmente ter essa lei. Quanto à questão das mulheres, eu penso que a nível mundial existe de facto uma grande discrepância, uma desigualdade perante o trabalho e os salários entre as mulheres e os homens. Mas no nosso país, eu estou convencido que podemos fazer, é uma questão de organização um pouco do trabalho, sabe? Eu, quando vou visitar as roças, por exemplo, eu vejo a questão das creches. Muitas crianças ficam sem cuidados nas roças. Nós temos aí realmente uma possibilidade de criar atividade para as mulheres. Nós temos, eu diria, que criar novos empregos, não só direcionados para as mulheres, mas novos empregos que poderão dar oportunidades a toda a gente. Se me perguntar se a ADI tem uma política específica para resolver esse problema das mulheres, eu diria que não temos realmente. Temos uma sensibilidade pelo facto de que nós queremos reduzir as injustiças, mas nós olhamos mais para o emprego, a problemática do emprego em geral e, sobretudo, o emprego jovem, porque a nossa população é uma população essencialmente jovem. Compreenderá que dentro do jovem aí não fazemos diferença, homens e mulheres. Mas eu insisto muito
sobre essa questão do emprego, sabe? Nós estamos pouco agarrados às ideologias, nós estamos agarrados aos problemas concretos. E esse problema do emprego é fundamental. E nós temos que, digamos, partir, como se fôssemos partir numa guerra contra o desemprego, e essa é que é a prioridade do nosso governo. É evidente que em um ano poderemos ganhar algumas batalhas, mas não iremos ganhar essencialmente essa guerra. Isso tem a ver com uma série de reformas que nós temos que fazer, nomeadamente reformas que têm a ver com a legislação sobre o trabalho. Como nós dissemos, e eu acho que aqui é consensual, o clima de negócio é fundamental para que se resolva o problema do emprego. E, enfim, o nosso país tem que mudar, tem que mudar. Eu vejo, por exemplo, a questão das autarquias. Eu creio que, se nós olharmos o desenvolvimento do poder local, certamente que iremos encontrar uma série de oportunidades de emprego, novos empregos para os jovens. Se nós modernizarmos o Estado, nós iremos libertar, de facto, postos de trabalho, novas oportunidades. Aí que nós apostamos, por exemplo, sobre a governação eletrónica, que vai criar novas oportunidades de prestação de serviços de unidades privadas, que hoje são serviços que estão essencialmente em conta a nível do Estado, e aligerar o Estado. Daí que... Tenho-lhe pedir que resuma, por favor. Sim, a minha resposta é o seguinte: nós não olhamos especificamente para as mulheres, nós olhamos para os jovens, essencialmente, sobre a questão do desemprego, e nós olhamos para as zonas onde essas mulheres existe... são chefes de família, a maior parte. Nós estamos a dizer, sabe, no nosso país, chefes de família são muito jovens também, muito jovens. Bom, as mães solteiras são imensas, não é? O número é incrível. E me dirá que é preciso ações, nesse caso, em várias direções para poder resolver o problema. Mas nós temos que começar por uma coisa. E quando perguntou a Mocado o que é que vamos fazer em um ano, é um ano. E um ano passa rapidamente. O que é que temos que fazer? Temos que ir por etapas. A nossa prioridade, atualmente, no primeiro ano, como eu disse, e nos outros anos a seguir, porque não se vai se resolver num ano, é o desemprego jovem. Isso é que é a maior das preocupações. Frederico Menezes. Primeiramente, há bocado, na sua pergunta, foi muito rápida e era necessário responder-se a quase que dizer aquilo que seria o programa do primeiro ano de governação do FM, o que é muito difícil resumir isso em alguns minutos. Não esperaria tanto. Mas, primeiramente, eu quando ouço as intervenções, eu peço que falamos mais de procedermos já à distribuição de algo que nem sequer ainda temos, por conseguinte, as primeiras ações da BFM é criar condições de poder conseguir aumentar o rendimento do país, para depois poder distribuir. Porque é com o rendimento é que vamos criar emprego. É por isso que eu falei na atração, portanto, do investimento estrangeiro, criando condições internas que possam exatamente fazer com que haja essa vinda desses investimentos estrangeiros, de forma a aumentar as possibilidades de postos de trabalho no país. Portanto, aí a questão do emprego, a preocupação do emprego. A questão da mulher. Através de que mecanismos? Mecanismo começa por isto. Criarmos condições internas, um clima interno que chame o investimento estrangeiro. Através de que medidas? Acionar mecanismos existentes e adormecidos ou criar novos mecanismos? Não só. É aligeirarmos os mecanismos atualmente existentes. Fazer com que uma administração seja mais aligeirada. Sabe que, por exemplo, temos o guichê único. Chega um investidor estrangeiro, tem o guichê único. O guichê único não está nem a funcionar a um décimo daquilo para o qual um guichê único deve ser criado. O investidor estrangeiro devia chegar ao guichê único e ter resposta a tudo. A tudo. Terreno, energia elétrica, água, as leis do trabalho.
etc. Portanto, o guichê único atualmente só lhe facilita a criação de uma firma, cria uma empresa. Portanto, o sistema bancário, os juros praticados, portanto, ao investidor estrangeiro que venha e possibilidades do setor privado nacional participar com esse investidor estrangeiro. Portanto, criamos condições a que o rendimento do país aumente, de forma a podermos exatamente irmos ao setor social. É evidente, ao mesmo tempo que estivermos a fazer isto, estaremos a proceder a uma revisão da situação social do país aos vários estratos sociais. Falou da questão da mulher. As mulheres trabalham muito neste país, mas não são valorizadas. Não têm realmente coisas. Todos os dias de manhã, desde as 4h30 da manhã, 5 da manhã, as mulheres com grandes cestas na cabeça para irem vender isto, comprar aquilo. Tem uma atividade enorme. Enorme. Portanto, temos que exatamente saber dar este valor, saber situá-lo bem e valorizar a mulher nesse trabalho. Portanto, é isto. A agricultura, é evidente que aquilo que tem sido feito, não podemos pôr de lado aquilo que tem sido feito. E devemos felicitar, de facto, atualmente está nesta mesa alguém que é atualmente Ministro da Agricultura, e devemos reconhecer quando as coisas estão feitas e que chamam, mas temos que ir para além disto, sairmos de uma agricultura que nos tem servido mais, de alimentar, de passarmos exatamente à agroalimentar de consumo interno e possibilidade de exportação. Temos que realizar os projetos que tanto se falou, mas que são de uma importância enorme. Quando falarmos, por exemplo, do Porto de Águas Profundas, há muita gente que confunde as coisas, pensa que o Porto de Águas Profundas é ter um porto só para os navios encostar mais facilmente descarregarem. Não só isso. São portos que servirão de trânsito de mercadorias para outros países. O país tira muito benefício disto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. A incidência da pobreza sobre a mulher, 71% contra 63%, 29,1% de jovens entre os 15 e os 24 anos de idade estão fora do sistema educativo e não têm emprego. Respostas. Eu acho que nós... Tudo isto que estamos a falar desemboca em emprego, desemboca em receitas internas para o país. Eu só queria dizer, a questão de arroz, antes de entrar nesse ponto, a questão de arroz, qualquer governo pode vender arroz, oferecer arroz. Eu acho que nós não podemos fazer política com arroz. Porque fazendo política com arroz, estamos a ser simplesmente populistas. Muito obrigado. Essa questão. A questão de desemprego. Eu disse, é preciso, nós temos aqui, estou a dar exemplos concretos, um banco de investimento, de fomento, que financie pequenas e médias empresas, para que haja receitas para o Estado. Só depois do Estado ter receitas internas é que poderá haver a questão social, poderá melhorar a questão das autarquias. Nós temos que concentrar a nossa atenção neste país em procura de receitas. O que fazer? Começa pelo emprego. Eu dou exemplo concreto de banco de fomento, porque é um exemplo que eu tenho prático para ser feito. E o investimento estrangeiro. Nós temos as condições criadas todas, temos um guichê único, temos tudo. O que falta é coragem de cada um em São Tomé cumprir as suas obrigações. Não há nada mais a fazer em São Tomé e Príncipe. Simplesmente coragem. Se há coragem, significa dizer que as instituições funcionam. E se as instituições funcionam, é um clima propício para a entrada de investimentos, para a entrada de recursos. Havendo entrada de recursos, os projetos que criam emprego no país funcionam. Eu não sou daquele que digo agricultura, pesca, indústria, não. Os projetos viáveis para o país. Os projetos viáveis para o país. Tem que haver um estudo de viabilidade que diz, não, este projeto é viável. Caso contrário, poderemos chegar à situação anterior de estamos a desenvolver uma atividade, passados uns anos, a empresa fecha. Por quê? Não foi feito um estudo prévio. Se este projeto é viável ou não. Pode ser serviços, pode ser agricultura, pode ser indústria, qualquer projeto. Se nós estamos a defender um setor,
temos que antes saber se esse setor é viável. Por isso que eu falo sempre, pequenas e médias empresas, não menciono diretamente o setor, porque qualquer um dos setores pode ser afetado para o desenvolvimento. Quanto às mulheres, nós temos que reconhecer que é uma desigualdade. A começar pela nossa Assembleia Nacional. Muitas das nossas instituições, as mulheres são penalizadas. Então, é preciso, aí sim o Estado terá que ter uma intervenção, principalmente nas empresas, que as mulheres também tenham o mesmo acesso que os homens. Muito obrigado, António Dias. Para dizer que eu partilho aquilo que disse o senhor candidato do MPFM, São Tomé e Príncipe precisa de infraestrutura estruturantes, momento o Porto de Águas Profundas. Porto de Águas Profundas não é uma novidade para ninguém. Sucessivos governos foram ateando esforços com vista à sua materialização, incluindo o governo de que faço parte, e eu acho que o próximo governo do PCD, vai envidar esforços no sentido de implementar esta infraestrutura, no sentido de, nos próximos anos, termos essa infraestrutura, porque esta infraestrutura é de diversa importância para a nossa economia e vai poder criar emprego e vai poder, como quem diz, alavancar mesmo a nossa economia. Uma outra aposta, como eu já fiz a referência, tem a ver com o mar. É uma grande potencialidade. É uma grande potencialidade. Nós devemos, como disse, ter um governo credível, um governo que presta contas, um governo que vem para servir o Estado e não para se servir do Estado. Por essa razão é que o governo do PCD, se eu for o primeiro-ministro a partir do dia 13, eu vou fazer a declaração de todos os meus bens. Todos os meus bens têm que ser declarados. Todas as contas, nacionais e internacionais. Isto é o primeiro exemplo de transparência, porque quem gera os fundos públicos tem que ser transparente. Esse é o primeiro sinal e isso vai credibilizar o Estado santomense e vamos poder estar em condições de atrair muito mais os investimentos privados estrangeiros, inclusive já temos alguns ao nível do país. Nós temos aqui enveredar pela reforma da justiça, que é muito importante, porque é isto que garante a segurança jurídica. E criando este ambiente todo, e muito mais reformas, e criando este ambiente atraente, de certeza absoluta, que um país pequeno, nós teremos muitos investidores ali, e o problema de desemprego, sobretudo, que afeta a nossa juventude, vai de forma faseada conhecer solução. É esta aposta. E para dizer que também, mesmo ao nível, como Ministro da Agricultura, nós não podemos ter parcelas de terra como algo de autossuficiência. Não. A parcela de terra, alguém deve ter, os agricultores e todos, devem ter parcela de terra como um emprego. É possível rentabilizar a parcela e viver da parcela, fazer a diversificação cultural, com certificação biológica, certificações, agregar valores. E é preciso apoiar as cooperativas, sobretudo, para questões de transformação que eu fiz referência. Inclusive, eu tenho estado a trabalhar ao nível do Ministério para que nos próximos anos, inclusive como Primeiro-Ministro, vou ter muito melhores condições para poder levar a cabo esse projeto, a possibilidade de ter algumas fábricas de chocolate ao nível do nosso país. Muito obrigada. Mais de 40% de famílias santomenses percepcionam a pobreza como consequência da má gestão. Essa percepção é correta, do vosso ponto de vista? Vou perguntar individualmente. Essa percepção é correta para o PCD e como lidar com essa percepção? Que medidas? Como eu disse, a pobreza é mental. Nós não somos pobres. A pobreza é mental. A pobreza é uma consequência da má gestão? É má gestão. Porque a pobreza é uma consequência da má gestão? Em São Tomé e Príncipe, a produtividade é muito fraca. Por essa razão é que de quando em vez assistimos esses espetáculos burlescos entre os partidos políticos na luta de postos para que se consiga mordomias e tudo isso. E, por detrás disso, não há um trabalho abnegado com vista a resolver os problemas da nação. Eu até digo, se os problemas da nação
quando se debate esta questão toda de disputa, se estão em causa os interesses nacionais, por que não damos as mãos, aglutinemos as nossas forças e sejamos mais fortes para lutar contra a pobreza e resolver todos esses problemas que nós temos de insegurança alimentar, o desemprego, a criminalidade e tudo isto? É possível, é uma questão só de vontade. A percepção de que a pobreza é uma consequência da má gestão é correta do ponto de vista... Está claro, porque para lhe dizer, inclusive como Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, se na altura já tinha essa noção, hoje eu estou muito mais à vontade para confirmar isto. Muito obrigado. Osvaldo Vaz. Sim. Peço que seja breve, por favor. A má gestão contribui efetivamente para aumentar a pobreza. Por quê? Porque má gestão leva mesmo uma empresa à falência. Isso provoca que as pessoas fiquem no desemprego e piora efetivamente as suas condições. Eu acho que isso é um facto. Pode não ser a única causa, mas é uma causa. A má gestão leva efetivamente à pobreza. Como lidar com isso? Como lidar? É o que Como eu sempre abordaria digo. o MLSTP-PSD essa percepção e essa realidade que afirma existir? A nossa estratégia, como disse, passa pela coragem, ou seja, nós vamos consolidar as instituições públicas, nós vamos melhorar a justiça, claro, falo nós, em relação, aliás, ao mesmo, como posso explicar, nós, tribunais e o governo. O governo também terá que apoiar os tribunais com as condições necessárias. Para isso, vamos melhorar a justiça, vamos responsabilizar os titulares para que eles, se funcionarem mal, tenham que apanhar. Obrigado. Frederico Menezes. Eu direi, a pobreza é uma consequência da má gestão? Eu direi, primeiramente, também a incapacidade de gerir o que se tem. É a má aplicação do pouco que se tem. A má aplicação dos recursos externos recebidos por este país desde a sua independência até agora. Devemos perguntar-nos a nós próprios se nós aplicamos bem todas essas ajudas externas que nós recebemos. E qual é a sua resposta? A minha resposta é que essa gestão tem que passar a ser diferente, se o MFM for governo. Isto é que, quantas vezes perguntámos-nos a nós próprios onde se passaram todos os milhões que já recebemos, por exemplo, da República de Taiwan, lembrei-me dela agora porque faz agora 103 anos como país, 10 de outubro. Portanto, quantas vezes nós já nos perguntamos onde passaram todos estes milhões que recebemos de Taiwan, se foram bem aplicados esse dinheiro. Portanto, e ainda por cima, se acrescentarmos a má gestão, é evidente que o país não é só a pobreza, é que o país não evolui. O país continua pobre e não arranca. Temos algumas outras questões, outras áreas e esferas a considerar. Patrício Trovoada, a sua oportunidade para responder a essa questão. O seu tempo para responder a essa questão. Sim. Falou da percepção. Ora, eu creio que, e toda a gente sabe, em Santo Tomé e Príncipe que existe má gestão. Isso é reconhecido internamente e externamente. Mas a percepção também que a pobreza advém da má gestão, eu creio porque o Estado está em tudo, não é? E espera-se tudo do Estado. Bom, daí que há uma expectativa que o Estado tem que resolver os problemas e, por outro lado, de facto, cada vez que nós viramos para a esquerda ou para a direita, nós temos que lidar sempre com o Estado. Por conseguinte, temos que ir em duas direções. Uma primeira direção é, de facto, melhorar a gestão da coisa pública. Mas a segunda direção, eu penso, é abrir a sociedade, liberalizar, levar as pessoas a começarem a assumirem-se, através, evidentemente,
mas dos apoios públicos, mas através da formação, através do acompanhamento nas suas atividades, e depois do microcrédito, e depois a introdução da pequena e média empresa. É um processo até que as pessoas percebam que podem crescer, podem construir a sua vida sem necessariamente o Estado. Bom, é um problema de mentalidade, é um problema de vontade política, e os agentes do Estado, ou aqueles que, fundamentalmente, nós, os políticos, que pretendemos, a dada altura, exercer funções no Estado, nós temos que perceber que, num país como o nosso, devemos chegar a um Estado mais pequenino, mais magro, que custa menos e que, de facto, liberte espaço para a iniciativa privada. Só assim é que essa percepção irá diminuir, de que se somos pobres é por causa do Estado. É preciso, por favor. Sim, é preciso ver que nós somos um país essencialmente agrícola, por um lado, e depois somos um país também de funcionários, por outro lado. Bom, se nós olharmos para o setor agrícola, durante muitos anos, durante séculos até, nós tivemos operários agrícolas, e a liberalização do setor agrícola, com a criação dos camponeses, etc., tem que ser acompanhada, mas com um objetivo de fazer dos trabalhadores desse setor agrícola, por exemplo, de outros, pessoas mais responsabilizadas, pessoas mais livres, mais independentes e, digamos, mais proprietários do seu próprio destino. Meus senhores, passaríamos agora... Uma pergunta a fazer em relação a esta questão agora aqui. Peço que seja muito breve. Muito rapidamente. É que o senhor, doutor Patrício Tavares, falou aqui de uma questão de iniciativa privada. Só um segundo, por favor. Eu pedi o primeiro, sim. Da iniciativa privada. Mas os 2 anos que governou como primeiro-ministro, de 2010 a 2012, foi quando este setor privado nacional foi mais abaixo. Quase destruiu o setor privado nacional. Reduziu, mas drasticamente, as atividades comerciais, as atividades do setor privado, sentiu muito mal. Toda a gente se queixou disto. Portanto, hoje fala de iniciativa privada, eu gostaria que fosse mais concreto. Vou perguntar-lhe mais uma vez se quer responder. Não, acho que é uma percepção. Muito obrigado. A minha percepção é a seguinte. O Dr. Patrício Tavares diz que é preciso incentivar o empresariado e falou concretamente de crédito. Imagina, eu sou um comerciante. Desculpe. Só dou um exemplo. Eu compro arroz. E se eu compro arroz, se o governo diz que a sua política da venda de arroz é de 13 mil, eu se compro lá 14, eu não vou comprar mais. Desculpe, eu acho que nós vamos ter que avançar e eu iria agora, eu iria... Tem uma preocupação. Eu iria... Bom, posso? O líder do ADI falou do emagrecimento do Estado. Isto vai implicar o aumento do desemprego, mandar muita gente para casa. Eu acho que nós já temos uma taxa de desemprego muito elevada, de mais do que 14%. O PCD não ia por esta via, como eu disse. O PCD ia mais pela boa gestão da coisa pública e gerindo muito bem os recursos públicos, nós estaríamos em condições, se calhar, de empregar mais pessoas. Muito obrigado. Mas mesmo assim, o Estado não pode continuar a ser quase o único empregador, hoje acima de 7 mil. É preciso trazer os investimentos, atrair os investidores externos para investir e fazer crescer o emprego, haver emprego, dar oportunidade aos nossos jovens. Muito obrigado, meus senhores. Vamos passar às relações externas, linhas de força, relações externas. António Dias. Quais seriam as linhas de força de um governo PCD em termos de relações externas? Em termos de relações externas, o PCD elencou 5 pontos, não é? Que tem a ver com o reforço e ampliação de relações com os outros Estados,
na perspectiva de criar oportunidades e melhorar as parcerias. Também vamos poder, como segundo ponto, reforçar a capacidade institucional face aos desafios da política externa e de cooperação. O terceiro ponto é melhorar a coordenação e a boa gestão das ajudas. O quarto ponto, temos que tirar o melhor partido da nossa localização geográfica e permitir uma melhor integração de Santo Tomé e Príncipe ao nível regional. Muito obrigado. Osvaldo Vaz. Sim. Referiu os 5 pontos. Os 5 pontos. Tem o último ponto, que tem a ver, temos que ter uma política acutilante em defesa dos interesses da nossa diáspora. Muito obrigado. Osvaldo Vaz. Sim. Pedia-vos que fossem breves, Primeiro por favor. ponto nosso é que o país terá que melhorar as suas relações com o país vizinho, os países vizinhos. Relações externas e cooperação. Está na região, terá que ter as relações com os países vizinhos, estar aberto também, o segundo, à cooperação com todos os países que estejam interessados em ajudar Santo Tomé e Príncipe, ter uma política que incentive a nossa diáspora, para que, tendo em conta que Santo Tomé e Príncipe é um país pequeno, poderá ter grandes contribuições financeiras dos santomenses que se encontram na diáspora. E, acima de tudo, procurar ter, em termos de defesa, porque é um país insular, ter uma política de segurança e defesa em sintonia com os países da região. Muito obrigado. Frederico Menezes. Relações completamente pragmáticas. Primeiramente, aberto a todos os países, a terminarmos com essas questões de parcerias estratégicas, porque isto cria ciúmes nos outros. Sabe, a gente elege um país como estratégico e outro vizinho diz, então, nós não temos parceria então com Santo Tomé e Príncipe. Aboliria o conceito de parcerias estratégicas. Acabar com isto. Não, todos os países devem ser tratados da mesma igualdade, ao mesmo nível. Mais concretamente, os mais vizinhos, devemos estabelecer com eles relações muito estreitas, mas mesmo bastante estreitas, que nós já tivemos muito próximos, digamos, de uma Guiné Equatorial, por exemplo, estabelecer uma parceria muito grande de desenvolvimento, coisas que podem ser feitas de um lado e do outro, também com Angola, como temos feito, portanto é isto. Segundo, a diáspora, deixe-me dizer também, criarmos na nossa diáspora, o sentimento que eles também podem contribuir para o desenvolvimento deste país. Portanto, facilitando-los a estadia nos países onde estão, negociando melhores condições e fazer de forma que eles arranjem mais facilmente emprego, estando legalizados, e que eles sintam que aquilo que ganham será uma boa poupança para o país. Portanto, esta contribuição e mais, através deles, estabelecermos associações, etc., como outros países, como Cabo Verde, têm de amizade, associações de amizade que têm com outros países e fazem e atraem também investimento estrangeiro por causa disto. Muito obrigado. Patrício Trovoada. Sim. Mais uma vez, nós mesmo em política externa, nós olhamos para os santomenses e por isso que temos de fazer um esforço, primeiramente, com os países que têm uma forte comunidade santomense. Sabe que hoje, praticamente, nós temos 2/3 dos santomenses em Santo Tomé e Príncipe e 1/3 fora de Santo Tomé e Príncipe. Por isso, posso falar Angola, Gabão, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Portugal e hoje também a Grã-Bretanha. Depois, é evidente que nós hoje temos uma comunidade da CPLP que fez uma opção de deixar de ser um espaço político para dar mais peso, ou pelo menos para se preocupar mais com as questões económicas. Eu penso que nós podemos ter um papel proativo e usar esse instrumento que é a CPLP e, sobretudo, também a nível regional, nós olhamos para o Golfo da Guiné e nós pensamos que de Angola ao sul até a Costa de Marfim, ao norte, esse é um espaço em que podemos desenvolver aí a nossa visão de Santo Tomé e Príncipe como plataforma de prestação de serviço. Parcerias estratégicas? Eu sempre defendi, eu estou
bastante satisfeito de ver que já não sou sozinho a defender que não devemos citar A, B, C, D como parceiro estratégico. Todos os países são importantes, desde que nós tenhamos algo a oferecer e algo também a retirar deles. Mas, eu digo, devemos dar atenção aos países em que vivem os santomenses. Não é? Nós temos, provavelmente, hoje perto de 30 mil santomenses em Angola, nós temos 15 mil santomenses em Inglaterra, nós não temos embaixada. Bom, por conseguinte, isso é uma preocupação porque o governo tem que tomar conta, tratar, digamos, responder às preocupações de todos os santomenses. Não é? E, evidentemente, a partir daí, estou de acordo que devemos, enfim, desenvolver políticas também para o regresso destes santomenses, associá-los à vida política santomense. Nós falamos muitos anos de que eles deviam participar nas eleições legislativas. Eu espero que, na próxima legislatura, realmente se resolva esse problema para que eles tenham uma voz também no Parlamento. Essencialmente, eu diria que seriam esses os eixos da política. O conceito de parcerias estratégicas seria mantido, MLSTP-PSD? Como eu disse, São Tomé e Príncipe deverá ter relações com todos os países que estejam disponíveis em ajudar São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe precisa de ajuda. E nós, no nosso manifesto... Há países que têm sido considerados parceiros estratégicos. Nós estamos a dizer que os países, quando ajudam São Tomé e Príncipe, sejam quem for, são parceiros estratégicos. Naquele momento estão a ajudar. Por isso, todos são parceiros estratégicos? Todos para nós são parceiros estratégicos, desde que ajudam São Tomé e Príncipe. António Dias. Como disse, falemos que todos são estratégicos. Como eu disse, eu sou da opinião do líder do MDFM, para não ferir suscetibilidades. Hoje temos que estar abertos a todos os países, temos que os colocar em pé de igualdade. A área da defesa? Bom, defesa, o PCD reputa de grande importância. Por essa razão é que o PCD pretende preparar adequadamente as forças de segurança, de defesa e segurança, apostando na cooperação bilateral e multilateral. Pensamos também em equipar as forças de segurança com meios humanos, materiais e equipamentos. Pensamos adotar uma política de segurança interna eficaz para a manutenção da ordem, a tranquilidade pública, a prevenção e combate a diversos tipos de criminalidade que vimos assistindo, bem como a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Também vamos poder aprovar uma lei para a reorganização das forças de segurança, adaptando-as às realidades atuais e futuras, tendo sempre em linha de conta a situação econômica e financeira do país. Pensamos também em introduzir os critérios de avaliação de mérito na gestão das forças de segurança e defesa, bem como a melhoria das condições das respectivas funções. E a médio prazo pensamos numa estratégia global para a modernização e o reequipamento das forças de defesa e segurança. Valdo Vaz. Defesa, nós dividimos defesa a interna e a regional. Interna sempre vai desembocar, precisamos de receitas. Ou seja, nós temos o projeto de melhorar as condições de trabalho de polícias, fazer com que nos distritos aumente mais o número de polícias por causa de problemas de insegurança que se tem vivido. Quanto às Forças Armadas, era preciso voltar a equipá-las com equipamentos modernos, tendo em conta que nós estamos numa região que está sendo ameaçada, não é? Todos nós sabemos, e a Marinha deverá ter condições para combater as possíveis ameaças de segurança marítima que se vive na região. Tudo isto requer investimentos e para isso precisamos de ter receitas.
Obrigado, Frederico Menezes. Defesa e segurança, defesa, no que diz, forças armadas profissionalizadas, o exército, portanto, profissionalizados, um serviço de polícia mais humana, portanto, de proximidade, em que o cidadão veja ou reveja no polícia um agente de proteção e não de repressão. A construção de uma nova cadeia, São Tomé e Príncipe, com condições mais humanas. E depois um serviço, portanto, da Marinha para a defesa das nossas costas e também do nosso espaço marítimo, a nossa zona exclusiva, e então sabermos honrar e participar com os outros países nos acordos que nós temos subregionais e regional. Obrigada, Patrício Trovoada. Obrigado. Se pode esperar na área da defesa? Eu acho que não podemos constantemente mudar as coisas. Nós temos, foi aprovada a Lei de Defesa Nacional, não está completamente implementada. Eu acho que é preciso, de facto, procurar implementá-la. Ela foi objeto de muito trabalho, muitas reflexões, e, no essencial, eu penso que é uma boa lei, mas é preciso implementá-la. Nós temos a Lei de Programação Militar, e eu diria que esses dois instrumentos mostram perfeitamente a direção que nós queremos tomar, que é dar prioridade à Guarda Costeira, que é, de facto, o instrumento, o ramo, digamos, essencial para a defesa nacional. É evidente que nós queremos também continuar a desenvolver a cooperação regional, porque hoje os perigos são perigos que são globais. Nós não temos recursos para sozinhos enfrentarmos esses perigos, daí intensificar a cooperação regional e, sobretudo, no aspecto da troca de informação, não é? No aspecto da inteligência. Mas o grande problema que nós temos é com a segurança pública, não é? Aí, polícia de proximidade, podemos ter, de facto, muito mais polícias presentes com meios sobre o território nacional, não é? E também sermos um pouco mais, eu diria, severo quanto à conduta das pessoas, não é? O código de conduta tem que ser algo que esteja presente em todos os santomenses, porque, de facto, nós pagamos muito caro a desordem pública, não é? Eu falo só dos acidentes de aviação, não é? Que são uma sobrecarga para o Hospital Central, nomeadamente o banco de urgência. Por conseguinte, isso tudo tem a ver com reforço das atitudes cívicas e também, evidentemente, reforço da presença policial sobre o território nacional. São digamos assim, os aspectos que nós queremos apontar. A polícia, é verdade que às vezes a polícia é um pouco... Resuma, por sim, favor. sim, a polícia é um pouco mais mal vista, bom, mas ela é necessária, é preciso dotá-la de instrumentos que têm mais a ver com a sua missão. Eu quero dizer que a maioria da nossa polícia tem armas de guerra para lidar com a população civil e indefesa. Isso é um grande risco. Em democracia, de facto, nós temos que investir muito na polícia, quer a nível do equipamento, quer a nível da formação, quer a nível do caráter atrativo da polícia para recrutar novos talentos. E é isso que vamos fazer. O relacionamento institucional entre o governo e outros, por exemplo, órgãos de soberania, como é que se processaria? Um governo ADI, Patrício Trovoada? Da maneira mais normal, eu penso que nós temos uma Constituição, nós temos instituições. A legislação não tem sido suficiente para balizar esse relacionamento? Eu acho que
depois da última revisão constitucional, fomos aperfeiçoando, digamos assim, o instrumento. Eu creio que não há grandes dificuldades. Não há grandes dificuldades a nível do texto. Mas é evidente que é a função da Assembleia de melhorar as coisas. Agora, eu creio que o problema não existe. O problema não existe. Nós devemos pôr de lado as questões pessoais. Nós estamos aqui para servir Há o um nosso problema país. pessoal entre o Nós não presidente devemos- do ADI e o presidente Manuel Pinto da Costa? Não sei, do meu lado não há. O que eu acho é que nós não devemos tudo trazer às questões pessoais. Nós temos uma lei, nós temos eleições, nós temos legitimidades, não é? E a lei é bastante clara quanto ao poder de uns e outros. Devemos simplesmente respeitar a lei-mãe e se as pessoas têm, porventura, alguns problemas pessoais, eles devem colocá-los sempre na prateleira quando se trata, enfim, dos interesses nacionais e servir o país. Daí que eu penso que a atual Constituição, e isso foi sempre o debate que nós levantamos, é que o nosso regime é um regime semi-parlamentar, semi-presidencial de pendor parlamentar. E nós não pensamos que haja problema quanto a esse regime. Se os problemas surgem da dificuldade de lidar com esse regime, é preciso então que os partidos que estão na Assembleia Nacional se predisponham a olhar para o problema e eventualmente rever a Constituição. Mas nós, o ADI, pensamos que o país pode crescer, pode se desenvolver, pode funcionar, não é? Com as instituições que nós temos e com o sistema atual. Não há um problema institucional, é um problema de pessoas? Nós não pensamos que haja um problema institucional. Nós pensamos que haja, talvez, um grupo político, ou grupos políticos que acham que o sistema atual não é o melhor sistema para o país e pode ser isso na origem de fricções. Mas nós não podemos levar essas fricções ao ponto de criar instabilidade no nosso país. Agora, nós estamos abertos ao debate, mais uma vez, sobre a evolução das instituições. Agora, dizer que, por causa de um problema pessoal, supostamente pessoal, o país tem que ter instabilidade, isso não. Eu acho que isso é uma grande irresponsabilidade. Frederico Menezes? Quantos minutos é que vai me dar para falar sobre este assunto? Porque sabe que isto é um assunto crucial da decisão dos santomenses, dia 12 de outubro. Sim, sim. Eu tenho dito isto nos meus comícios, porque o que aconteceu há 2 anos atrás, a queda do governo do Sr. Dr. Patrício Trovoada, poderá vir a acontecer outra vez, com qualquer outro governo, se não cessarmos, terminarmos com como é que eu dizer, uma medida de força. Parece que há uma vontade de medir forças entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Isto é por experiência própria. Eu senti durante os tempos, os 10 anos de Presidente, foi, que da parte dos primeiros ministros havia uma vontade, parece, do challenge, quer dizer, aquele que, quem é que manda em quem, quer dizer, que o Presidente da República não tem poder sobre o Primeiro-Ministro. Isto é o sentimento que se tem. Portanto, os limites do governo, do Primeiro-Ministro, do governo e os limites do Presidente da República estão constitucionalmente estabelecidos. E se nós seguirmos isto, não haverá problemas. O senhor Primeiro-Ministro do partido MDFM apresentar-se-á sempre que Sua Excelência, o Presidente da República, o chamar ao Palácio para conversar com ele. O Primeiro-Ministro do governo do MDFM não fará algo de natureza nacional, mas de muita responsabilidade, sem primeiro consultar o Sr. Presidente da República. Houve
durante o tempo, isto é uma experiência pessoal, a viver, que houve um ou outro primeiro-ministro que realmente, ao fazer isto ou aquilo, consultava voluntariamente, não porque esteja inscrito na Constituição, mas é que a Constituição é clara, o primeiro-ministro deve ao Presidente da República e ao Parlamento explicações. Portanto, ele, como disse o senhor, o candidato da parte do PCD, a Assembleia é fiscalizadora das ações de governação, do Governo. Portanto, o Governo está à disposição da Assembleia a qualquer momento para fiscalização disto ou daquilo outro. E também o Presidente da República, porque trata-se de um poder unipessoal, não tem todo o mecanismo da Assembleia com comissões para verificar isto ou aquilo outro. Portanto, tem que ser ele e o Primeiro-Ministro a falarem uns com os outros. Devo dizer que durante o tempo que eu, pessoalmente, fui Primeiro-Ministro, muitas vezes com o seu Primeiro-Ministro daquela altura, o ano que estivemos juntos, com o Primeiro-Ministro, eu o consultava, vinha uma vez por semana, mas nota-se da parte dos Primeiros-Ministros a vontade de não dar todas as explicações e uma certa, também, sei lá, uma certa distância que gosta de ter em relação ao Presidente da República. Ora, acho que isto nós temos que terminar com isto. Nós temos que entendermos entre nós, respeitando a Constituição. Seria diferente, seria sabe, eu acabo de dizer há bocado. Para já com a experiência de ter sido Presidente da República, eu sei o que é que o Presidente da República gosta que seja feito. Portanto, dialogarmos, fazer algo como base do bom relacionamento institucional. Há algo para se fazer. Sabe, por exemplo, os orçamentos. Mas eu vou rapidamente. O orçamento, por exemplo. O Presidente da República sabe do orçamento somente depois do Governo já ter entregue à Assembleia. Amanhã este povo é capaz de pensar que o Presidente da República sabia que estava inscrito a estrada tal, a água, a canalização, quando o Presidente da República não sabia nada disso, porque o Primeiro-Ministro fez tudo isto, mandou-lhe só um exemplar, quando ele também mandou para a Assembleia. Portanto, é isto. Pedimos ao Primeiro-Ministro que ele seja dialogante com o Presidente da República, senão teremos sempre conflitos e governaremos de costas viradas, o que este povo... Um primeiro-ministro do MDFM teria o diálogo como norte, diálogo institucional como norte, base de entendimento. Osvaldo Vaz? Sim. O governo do MLSTP-PSD irá ter boas relações com todos os órgãos de soberania. E durante o nosso processo de campanha fomos muito claros de que este país só poderá avançar se os órgãos todos estiverem unidos. Nós dissemos que prestaremos sempre contas à Assembleia Nacional. Nós não precisaremos que a Assembleia nos convide. Nós vamos prestar conta à Assembleia Nacional, porque são representantes do povo. E nós também teremos boas relações com o Presidente da República e com os tribunais. Por isso é que, na nossa campanha, nós não hostilizamos nenhum dos órgãos de soberania. Porque se nós queremos união para este país, queremos estabilidade, que muitos dizem, os órgãos de soberania têm que estar em sintonia. Por isso, e o Presidente da República, como garante da Constituição, não é? Nós pensamos que devemos dar-lhe sempre satisfação, seja quem fosse, e pedir conselhos para tudo que for necessário, porque só assim é que Santo Tomé e Príncipe poderá avançar. Muito obrigada. António Dias, desejos do relacionamento do lado do PCD não há problemas, porque o PCD pauta a sua conduta pelo diálogo. O PCD, inclusive, quando eu for primeiro-ministro, até isso vai muito bem, porque eu tenho muito boas relações com Sua Excelência, o Presidente da República, tenho muito boas relações com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também não pretendo uma Assembleia que seja a caixa de ressonância do meu governo, já me predisponho a ir à Assembleia mensalmente fazer a prestação de contas. Por essa razão, do lado do PCD, não haverá qualquer problema. Eu tenho uma questão a colocar ao líder do ADI, porque quando se fala da estabilidade, que o país precisa da estabilidade para conhecer o progresso, por um lado, e por outro, quando do seu primeiro comício, falou uma entrevista que deu
da demissão do Presidente da República em caso de vitória do ADI não estaria a lançar a semente da instabilidade? O Presidente da República, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, António Dias, foi eleito para um mandato de 5 anos. A vontade popular. E isso deve ser respeitado. Eu acho que, em vez de estarmos a hostilizar o Presidente da República, eu acho que era o momento, muito pelo contrário, criamos um clima de aproximação, porque o país é que paga pela instabilidade. já respondeu? Sim, se faz favor. Eu acho que o Sr. António Dias não percebeu bem a entrevista, nem sei se ouviu. As coisas foram ditas de uma maneira bastante clara. Nós estamos, e eu disse, nós estamos no regime semi-presidencial de pendor parlamentar. No quadro desse regime, o primeiro-ministro do ADI irá relacionar-se da melhor maneira com o Sr. Presidente da República no quadro desse regime. Nós defendemos, a nossa percepção é que esse país está bipolarizado e que poderá haver, de facto, pessoas, o Presidente da República hoje, há partidos que são próximos do Presidente da República que poderão defender um regime presidencialista. E a pergunta foi colocada: o senhor irá relacionar-se com o Presidente da República, como foi colocado aqui? Eu respondi que sim. Mas se o Presidente da República, eu disse, para dançar o tango temos que ser 2. Ele também tem que se relacionar-se com o governo. E se o Presidente da República não estiver de acordo com o sistema que nós estamos, o Presidente da República não tem outra escolha que, mesmo se ele, na sua concepção, não está de acordo, ele é garante do funcionamento regular das instituições, ele tem que funcionar nesse quadro. Se ele não aguentar funcionar nesse quadro, ele tem uma hipótese que é demitir-se. Um primeiro-ministro tem também a hipótese de se demitir. Por conseguinte, é preciso, de facto, não extrapolar as coisas. O Presidente da República foi eleito por todos os santomenses. É legítimo, não é? Nunca a ADI irá pedir ao Presidente da República para se demitir. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, sobre esta questão eu queria colocar uma questão. Desculpa, vamos... Por causa daquilo que o Dr. Patrício colocou agora. Eu tenho estado a responder as perguntas minhas só em função das perguntas. O Dr. Patrício colocou uma questão que me deixou preocupado. Eu acho que nós vamos ter mesmo que avançar. Acho que vamos ter mesmo que avançar. E a pergunta que eu faria, eu pedir-vos-ia uma resposta sintética e breve, por favor. Patrício Trovoada, caso o ADI, não havendo maioria absoluta e vendo-se o ADI em posição de vencedor, eventualmente sem maioria, que saídas advogaria esse partido? Não percebi isso aí. Saídas para... Sabe, o ADI, tendo uma maioria relativa, irá, de facto, procurar governar, procurando uma forma de estabilidade para governar. Provavelmente irá também falar com os outros partidos e verá se ela tem condições na estabilidade de governar. Caso não, a ADI, evidentemente, que ficará na oposição. Benedito Menezes. Não, como já disse, a MDFM foi sempre o partido que governou juntamente com outros. Portanto, estará sempre. Mas estou contente em ouvir da parte do Sr. Líder do ADI que hoje ele já aceita falar com outros partidos, porque não foi isso que ele fez em 2010. Parece não ter falado com outros partidos, o que ocasionou a queda do seu governo em 2012. Mas hoje diz que sim, ainda bem. É sempre bom sabermos isto. Mas quanto à MDFM, sempre governou-se com outros partidos, portanto, já estamos habituados a isto. Osvaldo Vaz. Sim, o MLSTP-PSD, independentemente dos resultados, sendo maioria absoluta ou relativa, irá convidar, efetivamente, os outros partidos que estejam disponíveis
para ajudar a governar. Nós queremos um governo inclusivo. António Dias. Eu também faço as minhas palavras, as palavras do líder do MSTP. Como eu disse, mesmo com minoria ou com maioria, inclusive o PCD relaciona-se muito bem com todas as forças políticas. Isto não é novidade para ninguém. Para o PCD, os interesses da nação estão acima dos interesses partidários, inclusive, para dizer, mesmo ao nível deste governo, o PCD faz parte. Temos um primeiro-ministro que não é do PCD, mas o relacionamento é cordial, porque este primeiro-ministro é uma pessoa muito séria, muito vigorosa, muito séria, e colocou sempre os interesses da nação acima dos interesses pessoais. Por essa razão é que, enquanto ministro proposto pelo PCD, eu tive todo o seu apoio para desenvolver as ações que eu tive no quadro do Ministério da Agricultura e Pesca. Se fosse um outro primeiro-ministro, se calhar estaria a criar obstáculos, a colocar freio a este bom desempenho que o Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural conheceu. Muito pelo contrário. Sempre dizia, ó, Sr. Ministro, portanto, vamos avançar. Portanto, por essa razão, o PCD não tem qualquer problema. Somos todos primos e temos que nos entender para levar esse país a bom porto. António Dias, que razões dá aos são tomenses para que estes apresentaria neste momento aos são tomenses para que estes confiassem na sua pessoa? Bom, para dizer que a proposta que o PCD faz, ou seja, a confiança que depositou, pessoa. Sim, a confiança que o PCD me faz em apresentar nessas eleições foi a questão da seriedade e do trabalho. São duas qualidades que eu quero colocar ao serviço do povo santomense. Em 1 ano e 6 meses, nós dignificamos o Ministério da Agricultura e Pesca. Com muito pouco fizemos tudo, inclusive de forma inclusiva. Não houve ninguém ao nível do Ministério para dizer já, se as eleições fossem ao nível do Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, eu teria, se calhar, 85, 90% dos votos. Não é esse o caso. É esta dinâmica de trabalho, essa cultura de trabalho e essa metodologia inclusiva, participativa e valorização dos seres humanos que eu quero levar, digamos, ao nível de todo o governo. Porque este bom desempenho não pode ficar só acantonado ao setor da agricultura e pesca. É preciso estender isto a todo o país. Muito obrigada. Osvaldo Vaz. Eu diria... razões para que os são tomenses confiem em si. Um homem honesto, responsável, que trabalha em equipa e como gestor tem estado a dar provas e por isso acha que está em condições de ajudar a alavancar São Tomé e Príncipe. Frederico Menezes. Eu acho que o povo de São Tomé e Príncipe já me conhece, sabe quem eu sou, aquilo que eu fiz mesmo não sendo governo, antes mesmo de ter sido Presidente da República, aquilo que eu fazia em benefício do povo, como empresário, depois como Presidente, e acho que é este povo, mas eu acho o programa do MFM, para mim, no que diz respeito a mim, o programa do MFM é que é essencial nisto, portanto, quanto a mim, o povo já conhece Frederico Menezes, acho eu que não preciso ser apresentado. Patrício Trovoado. Eu acho que os santomenses podem confiar em mim, conhecem-me, sabem que eu sou trabalhador, sabem que eu tenho convicções, sabem que coragem não me falta, sabem que eu tenho uma visão para o país e sabem que eu estou preocupado principalmente com os mais fracos, os mais pobres, os que mais precisam. Daí que, estando à testa hoje do maior partido nacional, eu estou convencido que os santomenses apostarão na minha pessoa para dirigir o próximo governo e, evidentemente, que
a partir do momento em que eu tornarei-me primeiro-ministro e chefe do governo, eu estarei ao serviço de todos os santomenses, sem exceção. Sem exceção. São essas razões que penso são as principais para eu acreditar que os santomenses podem confiar em mim. Argumento final para persuadir e convencer os eleitores a votarem ADI. Eu acho que olhamos para a classe política, olhamos para o desempenho dos vários governos, das várias coligações, olhando para o estado em que se encontra o país, olhando para as propostas que foram apresentadas, olhando para a coesão interna das várias formações políticas, eu estou convencido que os santomenses saberão escolher qual é a melhor proposta. Os santomenses foram e são espectadores muitos anos. Eu espero que se torne ator dessa vez para a clarificação política e permitir de facto que haja uma maioria para governar esse país, uma maioria, e eu penso que o desenho dessa maioria está claro. Nós estivemos a dizer, e aqui nessa mesa, eu acho que, pelo aquilo que eu observei, existem muitas afinidades entre os três partidos aqui na mesa. Eu espero que, para além das afinidades, nós possamos todos, como santomenses, encontrarmos consensos, não é? Mas em democracia é preciso um poder que governa e uma oposição. A ADI assumirá as suas responsabilidades, quer como poder, quer como oposição, para o bem de Santo Tomé e Príncipe. Frederico de Menezes, argumento final. A MDFM, através do seu programa que submeteu ao povo santomense há 15 dias, disse que está preparado para poder pegar neste país, transformá-lo e fazer com que os santomenses comecem a viver com a cabeça bem erguida, com condições de vida diferentes daquilo que têm atualmente. Isso não se faz de um dia para o outro, mas a MDFM está empenhada em fazê-lo. E quando a gente já assistiu, sobretudo eu, das funções que já ocupei, à prestação dos diversos governos, francamente, o do MDFM está preparado a esse desafio e que o povo pode acreditar que isso é capaz de se realizar em São Tomé e Príncipe. Portanto, é no quadradinho quarto, número 4, é que está o futuro, o verdadeiro futuro de São Tomé e Príncipe. Obrigado. Osvaldo Vaz. O MLSTP-PSD tem um programa credível, acima de tudo, execuível, e o país precisa de um governo sério, de um primeiro-ministro que não está comprometido com ninguém e, acima de tudo, que possa executar programas pensando no povo e para o povo. A MLSTP acredita que terá efetivamente maioria absoluta, porque está a transmitir esta mensagem à população e, por ser um partido aberto, falando de afinidades históricas, os três partidos aqui é que têm afinidades, mas o MLSTP está disponível a trabalhar com todos os partidos políticos, mesmo que tenha maioria absoluta. Por isso, povo de São Tomé e Príncipe, no dia 12 de outubro, não se esqueçam, votem no terceiro quadradinho, no MLSTP-PSD, porque é o partido do futuro. É de facto o partido de mudança, pela sua própria história. Obrigado. António Dias, o argumento final pelo PCD. Primeiramente, pedir ao povo de São Tomé e Príncipe que vote no quadradinho 10, a estrela verde, a estrela de esperança. Esse país precisa de dirigente humilde, com bom caráter, inclusivo e trabalhador. Acho que
envolvidos 2 anos, o povo compreendeu a mensagem e fiz a diferença pela positiva à testa do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, e é chegar a hora de também fazer essa diferença pela positiva ao nível do governo. Estou muito confiante, sou jovem trabalhador, gosto de implementar cultura de resultados, trabalhar por objetivos, relaciono-me muito bem com pessoas de todas as forças políticas, sou transparente, por essa razão é que eu exijo a transparência. Logo, o povo pode estar descansado, porque quando eu fui proposto Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, muita gente falou homem certo no lugar certo, e eu confirmei. E neste momento, o PCD tendo proposto como candidato a primeiro-ministro, por todo lado onde eu passo, dizem a mesma coisa. Homem certo no lugar certo. E no dia 13, quando eu for primeiro-ministro, está claro que durante 4 anos vai haver paz, harmonia, entendimento entre os santomenses. Muito obrigada, meus senhores, por terem vindo ao programa Cartas na Mesa. A televisão São Tomense agradece a vossa presença. Até amanhã. Obrigado se esteve na nossa companhia. Obrigado. Estava feito.